Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de falar, meus amigos, sobre os 24 anciãos que estão sobre os 24 tronos do livro de Apocalipse, tá certo? Então, gostaria de convidar você aí a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4 e versículo 4, tá certo? Diz assim, Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, meus amigos, são sobre esses 24 anciãos, assentados sobre 24 tronos, que eu gostaria de estar falando com você essa noite, você que está do outro lado aí me assistindo, tá certo? Então, quem são esses 24 anciãos? Ainda em Apocalipse aqui, meus amigos, capítulo 4 e versículo 10, diz o seguinte: Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Então preste bem atenção. Veja que esses 24 anciãos, eles possuem coroas sobre as suas cabeças. E esses 24 anciãos vão pegar essas coroas e vão lançar diante do trono de Cristo, tá certo? Então, quem são esses 24 anciãos? Que eu vou falar, daqui a pouco eu vou revelar quem de fato são esses 24 anciãos. Mas vamos ler mais alguns versículos, tá certo? Ainda em Apocalipse, meus amigos, vá para o Apocalipse, capítulo 5, e versículo 5 e versículo 6, que diz o seguinte, diz assim: E disse-me um dos anciãos. Como disse, os anciãos são 24 e estão sobre 24 tronos. Então, um desses anciãos veio até João para falar com ele. O que ele diz? E disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havido sendo morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então aqui nesse versículo aqui, nós temos a menção dos 4 animais. Eu já falei em algum vídeo passado que esses 4 animais são 4 anjos, ou seja, são 4 serafins, tá certo? Os 7 Espíritos de Deus também, como já falei, são 7 anjos. São os 7 Espíritos de Deus. E aqui nós temos também os anciãos, tá certo? Então quem são esses anciãos? Ou quem são esses 24 anciãos sobre 24 tronos? Ainda aqui no capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos agora para o versículo 8. Versículo 8 que diz assim: Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Então, esses 4 animais, os 4 serafins e os 24 anciãos, eles tinham nas suas mãos harpas e salvas cheias de incenso, ou seja, taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, tá certo? Ainda em Apocalipse, no capítulo 5, vá para o versículo 11. Versículo 11, que diz: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos
ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Então aqui mais uma vez falando sobre os anjos de Deus, o exército celestial, fala sobre os animais, que são os 4 serafins, e nos falam também sobre os anciãos, que são 24 anciãos assentados sobre 24 tronos. Como disse, só no final eu vou revelar quem de fato são os 24 anciãos. Vamos ler mais alguns versículos aqui em Apocalipse. Ainda em Apocalipse, meus amigos, vá agora para o capítulo 7 e versículo 11. De Apocalipse 7 e versículo 11, que diz assim: E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Então veja que aqui os anjos, se referindo aos exércitos celestiais, eles estavam aqui ao redor do trono, ou seja, ao redor do trono de Deus. E eles estavam em volta também dos anciãos, e também em volta dos 4 animais. Deixa eu descrever essa cena. Os 4 animais, como disse já em outros vídeos, são 4 serafins. São os anjos que mais próximos de Deus estão. São anjos guardiões, que fazem a segurança pessoal do próprio Deus. Ninguém pode chegar tão perto de Deus contra esses 4 animais, que são 4 serafins. Então, descrevendo ali, está o trono de Deus, tem os 4 animais, que são os 4 serafins, que ficam cantando para Deus, fazendo a sua segurança, para que ninguém possa se aproximar tanto assim de Deus. Em volta do trono de Deus, 24 tronos, que são os 24 anciãos, onde estão assentados ali. E eles estão aqui, esses anjos, adorando a Deus. Tá certo? Ainda aqui em Apocalipse, capítulo 7, vá para o versículo 13 agora, que diz o seguinte: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, mais uma vez, um desses anciãos está conversando com o apóstolo João. Quem são esses 24 anciãos? Que eu já vou falar daqui a pouco. Ainda em Apocalipse, vá agora para o capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipse e versículo 16, que diz o seguinte. Capítulo 11, 16. E os 24 anciãos, eles estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, e prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, mais uma vez, temos a menção sobre esses 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos que nós estamos vendo aqui em Apocalipse? Ainda em Apocalipse, meus amigos, vá para o capítulo 14 agora. Capítulo 14 e versículo 3 de Apocalipse, que diz o seguinte: E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, mais uma vez, nós temos a menção aqui dos 4 animais, como eu já disse, são os 4 serafins, e também dos anciãos, que são os 24 anciãos, que se assentam sobre 24 tronos. Apocalipse ainda, capítulo 19 e versículo 4. Apocalipse, capítulo 19 e versículo de número 4, que diz assim: E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. Então, mais uma vez aqui, estamos vendo os anciãos e também os animais, os 4 animais, ou seja, os 4 serafins. Como disse, Deus está ao centro, os 4 serafins
em volta e numa roda maior, 24 tronos, onde estão assentados esses 24 anciãos. Ainda em Apocalipse, vá agora para o capítulo 20 e o versículo de número 4, que diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quero ficar só com a primeira parte desse versículo que diz que vi tronos e assentados sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Então, quem é que no céu vai estar sobre esses tronos e que tem o poder de julgar? Tá certo? Será que esses 24 anciãos são 24 anjos de uma grandeza maior ali? Então eu quero te convidar a abrir aí em Apocalipse capítulo 21, versículo 12 e versículo 14. Tá certo? Que diz o seguinte: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e na portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 14: E no muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui nós já estamos começando a entender que esses 24 animais, esses 24 anciãos que estão ao lado dos 4 animais, não pode de forma alguma ser 24 anjos. Até porque nós não temos menção na Bíblia de anjos assentados sobre tronos. Quem é que pode se assentar sobre tronos? Quem é que pode estar sobre tronos e julgar nações, ou julgar até o povo de Israel? Então eu quero convidar você aí, meu amigo, a abrir sua Bíblia. Vá comigo em Mateus, capítulo 19, e versículo... Mateus 19 e versículo 28, que diz o seguinte. Mateus 19, 28, diz o seguinte, diz assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então anjos, meus amigos, não tem poder de julgar as tribos de Israel. Anjos não recebem a missão de julgar homens. Então esses 24 anciãos que estão sobre 24 tronos só podem ser homens. 24 homens, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Tá certo? São os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos de Cristo. Quero te convidar a abrir ainda em Lucas capítulo 22 e versículo 30. Vá comigo em Lucas 22 e versículo 30, que diz o seguinte. Diz assim: Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel.